Revelado, teu lar em caos. Descobri minha filha em pranto e meu genro celebrando após 5 anos. Ao abrir a porta de casa, Maria sentiu o ar pesado como se algo maior estivesse prestes a acontecer. O feijão que sempre cozinhava na panela, exalando seu cheiro acolhedor, não estava presente. Em vez disso, um silêncio angustiante invadia o ambiente, cortado apenas pelo choro desesperado de sua filha Ana. Era um som que rasgava o coração de qualquer mãe. E ao fundo, a alegria estridente de Daniel, seu genro, ecoava como uma ironia cruel, trazido por uma conversa ao telefone, onde ele celebrava uma conquista que parecia inatingível para elas. O contraste entre a dor de Ana e as risadas de Daniel batia como um tambor em sua mente. Maria sentia como se vivesse em dois mundos que colidiam. Por 5 anos havia lutado diariamente para dar o melhor para sua família e agora, sentia que o status crescente de Daniel representava uma maré que afastava sua filha para longe dela. As inseguranças começaram a se manifestar em sua mente. Será que a felicidade de Daniel significava a infelicidade de Ana? As perguntas ficaram martelando. Maria sempre quis elevar todos ao mesmo tempo, mas o esforço pareceu afundá-la cada vez mais nas sombras do peito apertado e da alma angustiada. Daniel, o que está acontecendo aí? Maria gritou, sua voz ecoando por entre as paredes como um chamado desesperado. Ela olhou nos olhos de Ana, que se debatia em lágrimas. O olhar da filha, tão semelhante ao seu, refletia uma dor que Maria desejava apagar. A felicidade de um em detrimento do outro não deveria ser a regra em sua casa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O silêncio que se seguiu após seu grito era profundamente perturbador. A celebração no telefone de Daniel se dissipou como fumaça. Maria viu a tensão nos ombros de Ana aumentar, enquanto Daniel, agora perplexo, olhava para a cena, como se pela primeira vez enxergasse a verdadeira dor da família. Maria se lembrou de todas as noites em claro, de cada centavo guardado com sacrifício e da união que tanto prezava. Mas agora, a linha entre alegria e tristeza parecia mais fina do que nunca. Estamos juntos nessa, mas precisamos conversar, Daniel começou, mas sua voz se perdeu diante da tempestade emocional que cercava a sala. O que exatamente era essa felicidade que parecia alienar todos ao seu redor? A muralha que se formava entre eles poderia ser derrubada, mas como? Uma briga que antes parecia distante agora se tornava uma possibilidade iminente. A inquietação de Maria inundava seus pensamentos. O que aconteceria com eles se não conseguissem se entender? O futuro da família estava em jogo, e ela sabia que precisava agir rápido para não perder o que tanto lutou para construir. Mas como? Essa família, que sempre se sustentou nas dificuldades e amores, conseguiria encontrar um caminho de volta um para o outro? A tensão pairava no ar, e Maria sentiu a necessidade de quebrar o silêncio que sufocava a sala. As palavras pulsavam em sua mente como um grito preso na garganta. Ana, por que você está chorando? O que aconteceu? Ela se aproximou da filha, ansiosa. O olhar de Ana a despedaçava, como se cada lágrima fosse um pedaço do coração que ela não conseguia entender. Mas Ana hesitou em responder com a voz trêmula. É tudo tão confuso, mãe. Ela entrecortou, mais lágrimas escorrendo por seu rosto. Era um turbilhão de emoções, e Maria entendeu que, de algum modo, a felicidade de Daniel não era só um motivo de celebração, mas também de dor. Daniel, percebendo o clima pesado, finalmente colocou o celular de lado. Ana, eu não sabia que você se sentia assim. A verdade é que eu só fiz o que achei certo. Certo para quem? O desespero de Ana transpareceu nas palavras. Você nunca pensou em como isso me afeta. Você só se lembra dos seus sonhos e conquistas. A sinceridade da filha teve um impacto profundo em Maria. Era mais do que uma mágoa compartilhada, representava um abismo que crescia entre os dois. Enquanto aqueles momentos se desenrolavam, o passado de sacrifício e amor começava a dar lugar a um futuro incerto. E se você conquistar o mundo, Daniel? E se tudo dar certo para você, mas isso significar que Ana e eu ficamos para trás? Maria interferiu, sentindo a necessidade de defender sua filha e a relação que havia sido construída com tantos esforços. O tom de raiva frustrou a tensão delgada.
Daniel apertou os lábios, tentando formular uma resposta, mas a expressão dele era uma confusão. Você não entende, Maria. Os riscos que eu corri, as oportunidades. Eu preciso seguir em frente. As palavras de Daniel eram fervorosas, mas soavam distantes. Como se ele estivesse realmente falando uma língua que só ele entendia. O rosto de Ana se contorceu em dor, e as sombras no olhar de Maria se aprofundaram. Cada um deles estava lutando em sua própria batalha, mas a falta de comunicação os isolava, empurrando-os para fora da mesma história. Maria fechou os olhos, pedindo forças a todos os santos. Como ela poderia unir todos de novo? Tive que lutar tanto para que nossa família não se desfizesse, mas agora duvido se estou conseguindo. Maria murmurou, a voz embargada. Aquilo era um eco de sua alma. A sensação de culpa a invadiu, mas era também uma oportunidade. O que exatamente cada um deles queria? O que precisaria ser dito? Ana limpou as lágrimas e olhou diretamente para Daniel, o coração pesado mas determinado. Você pode ser bem-sucedido, mas eu não posso ficar para trás. Você precisa entender que isso me machuca. Nossa relação não pode ser apenas um reflexo dos seus sonhos. Daniel respirou fundo, percebendo a verdade nas palavras de Ana. Foi um momento de sinceridade crua, mas no mesmo instante Maria os percebeu se afastando. A casa, antes um símbolo de amor, agora parecia um campo de batalha emocional. Maria percebeu que a conversa que estava prestes a ter com Daniel e Ana era talvez a mais importante de suas vidas. E numa fração de segundo, o medo se transformou em determinação. Ela precisaria ser a ponte. Precisava estabelecê-la antes que o abismo entre eles se tornasse grande demais. Mas como fazer isso sem se perder no processo? Então, assim que a imagem do lar que amava começou a se obscurecer, uma ideia surgiu com força quase palpável. Maria respirou fundo, reunindo coragem. Vamos recomeçar, mas precisamos ser honestos. Todos nós. A pesada expectativa pairou. Seria aquele o primeiro passo para restaurar a unidade da família, ou estava apenas cimentando a divisão? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava, mas ainda assim envolta em incertezas. E enquanto olhava para os rostos em desespero e esperança, um pensamento a assolou. E se tudo isso fosse só o começo de uma transformação que de fato mudaria suas vidas para sempre? Ana secou as lágrimas com um movimento rápido, quase brusco, como se quisesse apagar não apenas a umidade do rosto, mas também a tristeza que a envolvia. Ela olhou para a mãe, agora cheia de expectativa, como se Maria fosse a chave para abrir um futuro melhor. Sobre o que você quer falar exatamente, mãe? Honestidade, isso pode doer. Maria sorriu, um sorriso tenso, mas cheio de esperança. Quero que falemos sobre o que realmente sentimos, sobre o que queremos, sem medo de nos machucar. Aquelas palavras soaram como um convite, uma promessa de que a dor poderia ser um caminho para o entendimento e a cura. Daniel, ainda tenso, se recostou na cadeira, observando a interação entre as duas mulheres. A vulnerabilidade de Ana o afetava mais do que ele gostaria de admitir. Talvez a gente devesse começar por mim. Eu realmente não sabia que você se sentia deixada de lado, Ana. Por que você não me disse antes? Sua voz soou sincera, mas também carregada de um desconforto crescente. Ana hesitou, as palavras paradas nas pontas de sua língua. Porque eu sabia que você estava fazendo o melhor que podia. Mas eu também sou parte disso, Daniel. Eu quero me sentir importante na sua vida. Não apenas como um plano de fundo. O clima na sala mudou sutilmente. Era como se a luz estivesse começando a brilhar em meio à escuridão das emoções. Maria observou como as palavras de Ana começaram a tocar o coração de Daniel, que se esforçava para entender a profundidade do que estava acontecendo. Mas uma pergunta ainda pairava no ar, um eco insistente. Como poderiam todos se unir novamente? Eu deixei as coisas saírem do controle, Daniel finalmente admitiu, a voz trêmula. Não queria te machucar, Ana. Queria apenas me dedicar ao que eu acreditava. Eu pensei que se eu conseguisse algo grande, isso nos ajudaria. Maria interveio, sua voz suave, mas firme. Daniel, você não pode esquecer que suas conquistas também devem incluir a Ana. Vocês dois precisam se apoiar. É isso que a família faz. A gente cresce junto. A fervorosa defesa da mãe ecoou na sala, reverberando em cada canto como um forte lembrete do amor que havia sido construído. As palavras pairaram no ar, e as lágrimas reapareceram nos olhos de Ana. Eu só não quero ficar para trás. Eu preciso ser ouvida. Você está vivendo seus sonhos, mas e eu? E se tudo que eu quiser não for suficiente para você? A vulnerabilidade fez seu coração bater mais rápido, seu medo pulsando em cada sílaba. Daniel se aproximou, quebrando a distância que parecia mágica e, ao mesmo tempo, dolorosa.
Ana, por favor, você é mais do que suficiente. Você sempre foi. Não quero que você se sinta assim. Nós dois temos sonhos e podemos realizá-los juntos. Ele estendeu a mão em um gesto de reconciliação. Maria observou a cena, sentindo que algo estava se transformando. Aquela conexão, mesmo com suas fragilidades, era um sinal de que a disposição de se abrir poderia curar. O caminho ainda estava cheio de obstáculos, mas aquele era o primeiro passo. No entanto, uma nova sombra de preocupação cruzou a mente de Maria. E se a resolução que parecia próxima trouxesse à tona segredos não ditos? E se houvessem verdades guardadas, prontas para serem reveladas no momento mais inadequado? Só o tempo dirá, ela murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Enquanto a sala pairava em expectativa, um pensamento inquietante percorreu sua mente. Se tudo isso pudesse não ser somente um recomeço, mas também o prenúncio de revelações que poderiam mudar tudo de novo, ela sentiu um frio na barriga. Seria possível, e assim, enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz suave sobre a sala, a expectativa de um novo começo misturava-se com a incerteza do que viria a seguir. Havia segredos pairando, e a verdade estava à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Ana respirou fundo, seu olhar fixo na mão que Daniel havia estendido. A sala parecia pequena, como se as paredes estivessem se fechando ao redor dela. Ao mesmo tempo havia uma energia palpável no ar, uma mistura de esperança e medo. Ela hesitou, mas a sinceridade nos olhos de Daniel a encorajou a se mover. Eu quero tentar, disse ela finalmente entre lágrimas. Mas vai ser difícil. Ainda tenho muito a superar. Ao tocar a mão dele, uma corrente de eletricidade percorreu seu corpo. Era um gesto simples, mas seu significado se desdobrava em promessas e medos. Maria viu a cena se desenrolar e sentiu um pequeno alívio misturado à ansiedade. Então vamos trabalhar nisso, ela afirmou, sua voz carregada de determinação. Cada pequeno passo conta. Mas em seu íntimo a preocupação aumentava. De alguma forma, ela sabia que por trás daquela aparente reconciliação poderia haver algo mais profundo à espreita. Reunidos ali, os três pareciam estar em um limbo de emoções. Daniel começou a falar, sua voz ainda hesitante. Sabe, Ana, tem uma coisa que eu preciso compartilhar com você. Algo que eu nunca tive coragem de tocar. Eu não apenas deixei você de lado. Eu menti, e isso me corrói por dentro. O impacto de suas palavras foi como um raio na atmosfera já carregada de tensão. Ana franziu a testa, uma mistura de confusão e temor se espalhando por seu coração. Mentiu? Sobre o quê? A voz dela quase falhou, e a expectativa pinicava no ar. Daniel desviou o olhar, como se estivesse lutando internamente com suas próprias sombras. Sobre o meu trabalho. Eu não só desejei ter sucesso, mas fiz coisas das quais não me orgulho. Busquei a aprovação de pessoas erradas, me envolvi em negócios que agora sei que não eram certos. E essas escolhas nos afastaram ainda mais. Mas por que não me contou isso? Ana perguntou, seu coração acelerado. Eu tenho o direito de saber. Nós estamos juntos, Daniel. Sua voz, embora alta, transbordava de dor. O peso da revelação parecia desabar sobre ela. Maria, sentindo a tensão, tentou intervir. Daniel, isso pode esperar. Vamos falar sobre... Não, mãe. Ana interrompeu, o fogo em seu olhar despertando a atenção de todos. Ela precisa saber se quisermos reconstruir. Seguir com mentiras só vai aprofundar as feridas. Daniel assentiu lentamente, parecendo aceitar o peso das palavras de Ana. Nunca foi minha intenção te ferir, Ana. Na verdade, eu estava apenas tentando manter você e sua mãe a salvo. Eu pensei que se tivesse sucesso, tudo se ajustaria. Mas o sucesso pode não significar nada se você deixar as pessoas que ama de fora, interveio Maria preocupada. Isso pode ter consequências maiores do que você imagina. Como que? Ana voltou-se voltando para a mãe, a curiosidade misturada ao receio. Mãe, o que você sabe que não me contou? O silêncio entre eles era ensurdecedor. Maria sentiu o peso da verdade, uma verdade que poderia explodir em seus rostos. Eu só não quero que você tenha mais coisas para carregar, Ana. O que eu descobri nos últimos meses é pesado. É algo que pode mudar tudo, ela murmurou, a voz trêmula. As mãos de Ana começaram a tremer, não por medo, mas pela expectativa do desconhecido que se aproximava. O que, mãe? O que você precisa me contar? A atmosfera estava elétrica, pausas carregadas de promessa ou aviso. Daniel parecia em choque, não imaginava que a conversa tomaria tal rumo. Às vezes, o que não dizemos é o mais doloroso de tudo. E agora, podemos abrir a porta para a verdade, mas será que estamos preparados para os efeitos dessa escolha?
Maria olhou para eles, seu coração pesado ponto mais do que um recomeço. Aquele final de tarde poderia ser o início de um labirinto de revelações que testariam todos ali. Mais uma vez, segredos se tornariam o centro da mistura de amor e dor. Só o tempo dirá, sussurrou Ana, enquanto saboreava a gravidade do momento, ansiosa pelo que viria a seguir. Afinal, cada verdade revelada poderia ser sua libertação ou uma nova prisão. O coração batia forte e uma nova jornada se desenhava diante deles. Mas estariam todos prontos para enfrentar o que estava por vir? A tensão na sala era quase palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Ana olhou fixamente para a mãe, suas palavras reverberando em sua mente. O que poderia ser tão grave a ponto de Maria hesitar em compartilhar? A inquietação se transformava em um nó em seu estômago. Por favor, mãe, Ana insistiu, quase implorando. Eu preciso saber. Não posso continuar assim, vivendo com segredos. Maria respirou fundo. O ar parecia denso, e as palavras pareciam se queimar em sua garganta. Finalmente, ela tomou coragem. Ana, eu descobri algumas coisas sobre o passado do seu pai. A frase cortou o ar como uma faca. Daniel, ao lado delas, ficou em silêncio, seus olhos se arregalando enquanto a história começava a se desenrolar. Ele não estava preparado para isso. O seu pai não é quem você pensa que é. Ele esteve envolvido em coisas muito obscuras. Negócios que causaram dor e destruição a muitas pessoas. Maria continuou, suas palavras agora saindo em um fluxo apressado. E como se isso não bastasse, eu descobri que a sua saída de casa não foi por mera escolha. Havia forças muito maiores em jogo. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. As memórias de sua infância, os momentos que guardava com carinho, agora pareciam uma ilusão. Espere, você está dizendo que meu pai... Ele não teve apenas sucesso, Ana. Ele fez escolhas que nos afetaram a todos, e eu sempre tentei te proteger disso. Maria interrompeu, sua voz carregada de emoção. Eu não queria te ferir mais do que já estávamos feridas. Daniel deu um passo à frente, buscando um jeito de intervir. Maria, precisamos ter cuidado com o que estamos dizendo. Isso pode arruinar tudo. Arruinar tudo? Ana se virou para ele, a raiva e a dor pulsando na voz. Você sabe dessa história? Da sua conexão com tudo isso? Desse caos? E mesmo assim não me contou? Agora não posso mais confiar em você. O choque em Daniel era visível, e ele hesitou. Eu não sabia que isso iria se tornar tão complicado. Eu pensei que se limpássemos as coisas, poderíamos seguir em frente. Mas você ainda está escondendo coisas, Ana retrucou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Meus laços familiares estão se desmoronando e você está aqui com segredos. A raiva estava ali, mas as lágrimas eram de uma dor muito mais profunda. Maria avançou, sua intenção era de consolar, mas tudo parecia tão fora de controle. Ana, só queria te proteger. O que descobri não é fácil de digerir, mas nós temos que enfrentar isso juntas. Ana se afastou, sentindo-se presa entre a vontade de correr e a necessidade de entender. O clima estava pesado, e toda a conversa era um campo minado emocional. Então, o que fazemos agora? O que essa verdade significa para nós? No fundo, o que somos se tivermos esse passado obscuro? O silêncio se estabeleceu novamente, e cada um dos três sentiu o peso daquele momento. As revelações estavam apenas começando, e cada palavra sussurrada poderia ser a chave para um novo caminho, ou uma armadilha mortal. Maria olhou para Daniel, o olhar dela implorando por entendimento. Por que não nos contar tudo, Daniel? O quanto você sabe? O quanto está envolvido nesse labirinto? Ana prendeu a respiração. Aquela simples pergunta poderia ser o início de tudo, um divisor de águas. Um novo mistério estava prestes a se revelar, e a ideia de encarar o passado poderia trazer à luz coisas que eles nunca imaginaram. Daniel hesitou, a expressão no rosto revelando um misto de medo e determinação. Eu não sei se estou pronto para isso, mas posso tentar. A sensação de um novo ciclo prestes a começar estava no ar, mesmo que ainda envolta em incerteza. Ana sentiu o coração acelerar. O que mais eles poderiam descobrir? Estariam prontos para isso? E quando Daniel começou a abrir a boca, o murmurinho de segredos mudou a atmosfera, levando todos a se inclinar para a frente. O caminho à frente prometia ser mais complicado do que eles poderiam imaginar. A tensão na sala foi substituída por uma expectativa quase elétrica quando Daniel finalmente decidiu falar. Está bem, vou contar, mas isso não será fácil. A verdade é pesada demais. Ana e Maria trocaram olhares, a angústia de um passado oculto estava prestes a ser revelada. Daniel respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em um rio turbulento. Eu conheci seu pai, Ana, anos antes de conhecê-las.
Ele tinha uma vida dupla, e eu me envolvi com ele. Eram coisas de poder, de negócios. Coisas que eu não queria ver, até que foi tarde demais. As palavras de Daniel caíram como um raio, iluminando a escuridão que pairava sobre todos. Ana estava em choque, o coração comprimido de incredulidade. Você trabalhou com ele? Esteve no meio de tudo isso? Como pôde me esconder isso? A voz dela estava carregada de raiva, mas a fraqueza era evidente em sua expressão. Eu não sabia como você reagiria. Estávamos tão bem, e eu queria deixar o passado para trás. Pensei, ingênuo como fui, que poderia ser deixado para trás, disse Daniel, parecendo mais abatido a cada palavra. Mas você fez parte desse mundo, Daniel. Como pode esperar que eu confie em você agora? Ana gritava, as lágrimas escorrendo livremente, um reflexo do caos interno. Maria, nervosa, colocou a mão sobre o braço da filha, quase como um pedido silencioso para que ela se acalmasse. Ana, calma, precisamos ouvir mais. O que mais você sabe, Daniel? Ele a olhou, a dor evidente em seu olhar. As escolhas do seu pai envolveram pessoas perigosas. Ele quis se afastar, mas não foi fácil. Ele não conseguiu escapar completamente e quando decidiu ir embora foi ameaçado. Havia muito mais em jogo do que apenas uma vida comum. Ana sentiu um frio na barriga. Em jogo? Você está dizendo que ele teve que deixar nós duas por causa de negócios ilícitos? O que aconteceu com ele? E com você? A necessidade de resolução se misturava à confusão e à dor. Eu não sei o que aconteceu com ele depois que a pressão começou. Eu me afastei, tentando me proteger. Mas me envolvi demais, ele admitiu, sua voz embargada pela culpa. Seu pai era um homem bom em meio a tudo isso, mas fez escolhas erradas. Olhando para trás, tudo era uma armadilha. Um silêncio pesado se seguiu, e Ana olhava para ele, absorvendo cada palavra. A imagem de seu pai, aquela figura forte e confiável de sua infância, despedaçava-se aos poucos, mas ainda havia uma centelha de dúvida. E você? O que você fez isso tudo por tanto tempo? Você se calou? Eu não sabia como sair disso. A verdade é que eu tinha medo. Medo das consequências e de te perder. Mas você precisa entender, Ana, o amor que eu sinto por vocês é genuíno. As palavras dele deixaram Ana paralisada, e a sala parecia girar. A mistura de amor e traição feriu seu coração de um jeito que ela nunca imaginara. Você acha que isso é suficiente para justificar suas omissões? O questionou preciso. Não, não é, Daniel respondeu com sinceridade. Mas eu quero lutar por você. Agora que a verdade vem à tona, precisamos encarar isso juntos. Não posso mudar o passado, mas posso ser parte de seu futuro. Ana hesitou. As emoções conflitantes a consumiam. O que fazer diante de tantas verdades amargas? Ela desejava respostas, mas o medo do desconhecido a paralisava. Maria finalmente se pronunciou com um pouco mais de firmeza. Se devemos enfrentar isso juntos, precisamos saber tudo. Nenhum segredo mais. O que você acha, Ana? Ana olhou para sua mãe e, em um ato de coragem, perguntou: e se as respostas nos levarem a um lugar que não estávamos preparados para aceitar? O silêncio voltou a reinar na sala, a inquietude cresceu e todos sabiam que a próxima revelação poderia mudar a vida deles para sempre. A pergunta pairava bem como o peso das decisões que teriam que tomar. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Ana tentava processar tudo o que ouvirá. A figura de seu pai, que antes era um porto seguro em sua vida, agora se transformava em um enigma envolto em sombras. Daniel parecia uma parte do quebra-cabeça que ela ainda não conseguia encaixar. O silêncio pesado se arrastava, uma nuvem cinzenta pairando sobre eles. Então, você deve saber também onde essas pessoas perigosas estão agora. Teríamos que fazer algo, não? Ana finalmente quebrou o silêncio, sua voz tremendo com uma mistura de determinação e medo. Não é tão simples assim, Ana, disse Daniel, baixando a cabeça. Estar envolvido com aquelas pessoas não é um jogo de esconde-esconde. Eles não vão esquecer as dívidas que seu pai deixou, nem vão simplesmente deixar vocês em paz. Maria, ainda segurando o braço da filha, olhou para Daniel com desconfiança. O que você quer dizer com deixar em paz? O que está em jogo aqui? Que tipo de perigos estamos enfrentando? Sua voz subia em um tom quase de desespero. Eu tenho amigos, pessoas que posso buscar ajuda. Mas isso exige riscos. Riscos que vocês não estão prontas para enfrentar, Daniel esclareceu, seu olhar penetrante fixo no de Ana. Nesse momento, ela percebeu que o amor que ele professava não era capaz de dissipar a sensação de traição. Riscos? Ana se levantou, seus olhos faiscando. Vocês falaram sobre o que o seu pai fez. Ele se afastou por causa disso e deixou vocês no escuro. E agora você quer nos trazer de volta para isso?
A raiva invadia, mas uma parte dela queria entender, queria acreditar que havia uma razão maior. O que você sugere, Ana? Maria perguntou, sua voz agora mais suave, tentando manter a calma em meio ao turbilhão de sentimentos. Devemos simplesmente fechar os olhos para o que aconteceu e continuar nossas vidas? Acredito que devemos nos informar, mãe. Se estamos em risco, precisamos saber com quem estamos lidando. Ana respirou fundo, sentindo que era hora de assumir o controle de sua vida. Daniel observou as duas. Um olhar profundo de orgulho e preocupação revelava a complexidade de seus sentimentos. Se decidirem enfrentar isso, teremos que formar um plano. Não posso prometer que será seguro, mas posso ajudar vocês a se prepararem. Ana hesitou, seu coração vacilava entre a vontade de manter sua vida pacífica e o desejo de buscar respostas. E se tudo isso for uma armadilha? E se alguém estiver nos vigiando? Precisamos saber com quem somos realmente nós. A indignação ecoou nas paredes da sala. Então precisamos buscar a verdade, disse Maria, inclinando-se para a frente. Precisamos entender tudo, não só sobre seu pai, mas sobre nós mesmas e o que estamos dispostas a enfrentar. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas mais uma vez, mas agora eram lágrimas de resolução. Eu não sei o que podemos encontrar, mas o que não podemos é viver com medo. Isso mesmo. Daniel concordou, sentindo uma onda de esperança. Podemos fazer isso juntos. Eu vou ficar ao lado de vocês, não importa o que venha a seguir. Ana se endireitou, enxugando os olhos com força. Acho que precisamos começar a procurar por respostas. E se eles nos ameaçarem, eu vou lutar. Afinal, sou filha de um homem que não tinha medo de lutar por sua família. O silêncio que se seguiu estava carregado de determinação. Cada um ali sabia que havia ultrapassado o marco, não havia mais como voltar atrás. As sombras do passado estavam finalmente se movendo, revelando a possibilidade de um futuro desafiador. Então vamos, juntos, em busca da verdade, Ana declarou com uma faísca de coragem. Agora mais do que nunca, cada um de nós deve estar preparado. E se o futuro trará mais do que podemos suportar, que seja. Não vamos nos deixar quebrar. Mas, enquanto a sala enchia-se de uma nova determinação, uma mensagem estranha apareceu no celular de Daniel. Ele olhou rapidamente para a tela e sua expressão mudou. Ana, você precisa ver isso. Ana franziu a testa ao ouvir as palavras de Daniel, seu coração acelerando enquanto a expectativa se misturava à apreensão. Ele segurou o celular com firmeza, suas mãos tremendo levemente enquanto o rosto refletia uma mistura de surpresa e preocupação. O que é? Ela questionou, aproximando-se dele, sem conseguir esconder a inquietação na voz. É uma mensagem do meu pai, Daniel respondeu, os olhos fixos na tela. Ele diz que o nosso lar está em caos e que ele viu meu pai celebrando com alguém. Algo não parece certo. Aquelas palavras caíram como um peso no peito de Ana. As sombras que até então eram apenas uma percepção distante, agora se tornavam uma realidade palpável. Ela e sua mãe trocavam olhares, tentando encontrar abrigo na presença uma da outra. Celebrando? O que isso quer dizer? O que está acontecendo? Maria questionou, nervosa com a direção que a conversa tomava. Ele não explica muito. Apenas menciona algo sobre o passado e um encontro que ele teve. E que essa pessoa que ele não identifica pode estar relacionada ao que aconteceu com meu pai. Ele. É como se estivesse ligado a todos esses eventos. E isso nos envolve também. A voz de Daniel tremia, revelando a fragilidade de seu controle. Ana deu um passo para trás, sua mente girando. O que exatamente eles estão celebrando? E como isso se conecta com o nosso pai? Isso é um jogo perigoso. Nossa vida se transformou em um grande tabuleiro de xadrez, e parece que estamos sempre em xeque-mate. Precisamos saber o que o seu pai quer dizer com isso. O que está realmente acontecendo? Maria sugere, os olhos fixos no celular, como se com isso pudesse desvendar a mensagem. Vou responder, Daniel decidiu, a determinação começando a brotar em seu olhar. Não podemos deixar isso em suspenso. Nenhuma sombra vai nos deter. Vou exigir mais informações dele, e assim que conseguir, podemos montar um plano. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mesmo com medo em seu coração, havia uma centelha de esperança. Sim, diga a ele que precisamos de toda a verdade. Não podemos ser enganados novamente. O digital da mensagem viajou entre eles, criando uma atmosfera tensa. Assim que Daniel digitou e enviou a resposta, o silêncio na sala se tornava mais denso, como se o ar estivesse carregado de antecipação e temor. Não demorou muito e o celular vibrou novamente. Daniel olhou a tela, seus olhos se arregalando. Ele respondeu. E agora? Ana sussurrou, aproximando-se ainda mais, a respiração pesada. Ele foi direto ao ponto.
Diz que a verdade está mais perto do que imaginamos, e que o nosso passado pode estar à vista. Ele nos chama a um encontro. A palavra encontro pairava no ar como uma bomba. Um encontro? Maria repetiu, claramente alarmada. E se isso for uma armadilha? Precisamos estar preparadas. Ana sentiu a adrenalina subir. Temos que ir. Não podemos correr o risco de mais segredos. E se essa reunião puder nos dar as respostas que tanto procuramos? A incerteza estava estampada no rosto de Daniel, mas seu olhar encontrou de Ana. Vou levar vocês. Assim que descobrirmos a verdade, nos preparamos para qualquer coisa que venha a seguir. Quando finalmente a decisão foi tomada, as coisas começaram a se mover rapidamente. A sala parecia girar em torno deles, a tensão e o medo se entrelaçando com a determinação renovada. Assim que saíram, Ana notou algo nas palavras que Daniel havia compartilhado, a promessa de um passado que gritava para ser ouvido. E se isso mudar tudo? Ana questionou enquanto se afastavam. E se mudar para melhor? Daniel respondeu, cada um sentindo os próprios medos, mas agora eram mais do que sonhos quebrados. Eram oportunidades esperando para serem descobertas. Enquanto avançavam, a cena começava a se desdobrar à frente deles. Uma sombra os observava, impotente e furiosa. A revelação da noite estava prestes a entrar na luz. O caminho estava se abrindo, e com ele uma pergunta pairava no ar. Quais segredos estavam preparados para serem revelados a Ana e sua família? Ana, Daniel e Maria dirigiram-se apressadamente em direção ao endereço que a mensagem de Daniel havia fornecido. Cada um dos seus corações pulsava descompassado, entrelaçando o medo e a esperança em uma dança inusitada. A noite estava envolta em sombras, como se o universo quisesse assinalar o quão pesadas eram as verdades que buscavam. Enquanto o carro avançava, a tensão era palpável. Onde você acha que ele quer nos levar? Ana perguntou, tentando quebrar o silêncio que pairava entre eles. Não sei, mas espero que seja nuvem de chuva em dia ensolarado, respondeu Daniel, a voz firme, mas um leve tremor traía seu nervosismo. Maria, no banco de trás, murmurou uma oração em voz baixa, como se a fé pudesse proteger aquela família de qualquer armadilha que o destino preparasse. Ana olhou para o retrovisor e viu a expressão angustiada da mãe. Estamos juntos, mãe. Achei que você queria que conhecêssemos a verdade, não é? Claro, querida. Só estou mais preocupada com você e Daniel. Vocês são tão jovens. Sua voz falhou, mas Ana sentiu a força da matriarca se reafirmar. Assim que chegaram ao local indicado, um casarão antigo, que parecia guardião de muitos segredos, Ana hesitou ao sair do carro. O ambiente estava silencioso, mas uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer pairava no ar. Vamos, Daniel segurou a mão de Ana, e ela sentiu um calor que a encorajava a seguir adiante. Caminharam em direção à porta, cada passo pesado de expectativas e dúvidas. Quando Daniel apertou a campainha, o som ecoou como um chamado para o desconhecido. Uma figura familiar apareceu, e o coração de Ana disparou ao reconhecer seu pai. Ele estava mais envelhecido, o aspecto cansado tinha gravado marcas tão profundas em seu rosto. Vocês chegaram, disse ele com uma voz que misturava alívio e tristeza. O local estava mal iluminado, e essa penumbra fez o ambiente parecer ainda mais inquietante. O que está acontecendo? Por que você nos chamou aqui? Daniel não teve como esconder a indignação, esperando uma resposta. Temos muito a discutir, seu pai começou, olhando para os três, como se tentasse buscar coragem. O que vou revelar mudará tudo o que vocês acreditam saber sobre a nossa família. Ana trocou olhares nervosos com Daniel, a urgência crescendo a cada segundo. Estamos prontos para ouvir, Ana declarou. 5 anos atrás fizemos escolhas, decisões que nos levaram a um caminho sombrio. 2 verdades foram ocultadas de vocês, ele hesitou, e o silêncio se arrastou, pesado como ferro. O olhar de Maria se alternava entre quebrar-se e se fortalecer, dirigindo um olhar profundo ao marido. O que aconteceu, amor? Não podemos carregar mais mistérios. Precisamos da verdade. Os erros que cometi me levaram a um lugar de celebração, e não é o tipo de comemoração que se faz com felicidade genuína. Também há pessoas que não podem ser ignoradas. E quem? Quem são essas pessoas? Apressou-se a perguntar Daniel, a atenção dele sendo agora totalmente direcionada para o pai. Neste momento, à porta, um terceiro personagem surgiu, desenhando uma figura que parou o tempo e fez o sangue de Ana gelar. Era uma mulher com um semblante familiar, mas diferente. O que ela fazia ali? O que seu pai estava escondendo sobre ela? O passado não apenas nos observa, mas ele pode estar prestes a se revelar de uma forma que nem sempre podemos controlar, disse o pai, ainda hesitante. E agora? Ana sussurrou,
o medo começando a crescer em seu interior, enquanto os segredos pareciam querer escapar para a superfície, prontos para explodir em revelações. O que quer que aquela mulher representasse estava nítido. A verdade estava muito mais próxima do que imaginavam, e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de segredos prestes a serem revelados. Ana, Daniel e Maria olhavam para o pai com uma mistura de medo e expectativa. A mulher que aparecerá à porta observava tudo em silêncio. O olhar dela era profundo, quase como se ela conhecesse verdades maiores do que qualquer um ali. Quem é você? Ana perguntou, sua voz trêmula, mas firme. O pai dela sorriu triste, um sorriso que parecia carregar o peso de décadas. Essa é Sofia, uma antiga amiga da família, ele respondeu, mas a forma como as palavras saíram de sua boca denunciava que havia muito mais oculta naquelas 3 palavras. Amiga ou algo mais? Daniel interveio, desconfiado. Precisamos ter clareza sobre o que está acontecendo aqui. O olhar da mulher se tornou suave, mas as cicatrizes do passado pareciam cravadas em seu rosto. Eu estive aqui antes, ela disse a voz leve, porém firme. E talvez eu seja a chave para muitas das respostas que vocês buscam. Mas para entender a verdade, vocês precisam estar dispostos a ouvir. Não será fácil. Não temos mais tempo para rodeios, Maria falou, sua voz embargada, mas determinada. O que está acontecendo realmente? Por que você e meu marido têm histórias que se cruzam? O passado nos une de formas que não podemos ignorar. A vida de todos nós se entrelaça em um emaranhado de escolhas e consequências, começou o pai de Ana, sua voz tão grave que parecia ecoar na sala. Sofia não fez parte dessa história por acaso. Ela é um elo entre meu passado e o presente de vocês. Um vínculo que deve ser esclarecido, pois envolve segredos que nos afetaram. Ana sentiu o coração acelerar. Lembranças de uma infância aparentemente feliz começaram a se misturar com sentimentos de traição. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a ansiedade criando uma tempestade no peito. Sofia era parte do meu mundo antes de eu encontrar vocês, o pai começou, olhando a mulher profundamente. Eu me envolvi em relações que não deveriam existir, mas não se tratava de amor e sim de poder. As decisões que fiz em busca de sucesso me afastaram da minha própria essência, da morada da família. Sofia então tomou a palavra. Eu fiz parte de algo grande, mas havia um custo. E Ana, suas inseguranças, suas dúvidas, vêm de um espaço maior que vocês dois, referindo-se a seu pai e a você. As sombras que pairam sobre nós nos ensinam a amar, mas também a temer o que não compreendemos. A voz de Maria se ergueu entre lágrimas. Então, você é parte dessa dor? Que preço pagamos por isso? Eu não estou aqui para justificar o que aconteceu, mas para ajudar a curar, Sofia disse, seu olhar fixo em Maria. Vocês têm que entender que não somos apenas vítimas de nosso passado. Temos a capacidade de moldar nosso futuro. E para isso, precisam estar dispostos a trabalhar juntos. Não como 3 pessoas que carregam segredos, mas como uma família. Ana olhou para sua mãe, depois para Daniel. Uma luz começava a brilhar dentro dela. Então, a verdade é que temos que enfrentar isso como um time. Juntos. Exatamente, o pai de Ana afirmou com uma nova determinação. Se quisermos realmente nos entender, precisamos confessar, perdoar e nos unir. Se escolhermos isso, seremos mais fortes do que os problemas que nos cercam. Com um olhar resoluto, Ana então perguntou, está decidido. O que precisamos fazer agora? Encarar o que está lá fora, Sofia respondeu. Havia pessoas que manipularam seu pai. Essas forças não desapareceram. Mas juntas, nós podemos reconstruir e encontrar aliados. Não podemos mais nos esconder. Um novo entendimento começou a surgir entre eles, e pela primeira vez, Ana se sentiu confiante, sentiu um propósito renascendo. Então vamos fazer isso. Sem mais segredos, sem mais medos, declarou. Maria envolveu Ana em um abraço apertado, sentindo que era aquele o momento pelo qual tanto esperara. Estamos juntas, filha. Sempre. Daniel se aproximou segurando a mão de Ana forte. E eu estarei ao seu lado, não importa o que acontecer. Essa verdade não nos quebrará, mas nos tornará mais fortes. Sofia sorriu, a tensão diminuindo. Então vamos enfrentar o que está por vir. Vamos escrever a próxima parte da história juntos. Com corações mais leves, eles se prepararam para enfrentar o futuro. Cada passo dado era uma nova esperança. O passado estava lá, mas não mais como um fantasma aterrorizante, mas como um guia para construírem um amanhã mais brilhante. Ana respirou fundo, um sorriso iluminando seu rosto. A tempestade tinha passado. Eles estavam prontos para voltar ao caminho da luz, lado a lado.
E então, com o coração cheio de coragem, Ana finalmente sentiu que a vida, com todas suas complexidades, tinha mais a oferecer do que apenas dor. Era a hora de viver. Esta é a hora de agir. Se você se conectou com essa história inspiradora, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas com mensagens de transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada.